Alô você, a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar uma das doutrinas mais poderosas e necessárias da fé cristã, o Deus Espírito Santo. Guarde esta palavra, o Espírito Santo não é uma força, ele é Deus habitando em nós. Pegue esta visão. Sem o Espírito não há vida, não há poder, não há santidade e não há igreja. Esses detalhes são extremamente importantes para o nosso estudo nesse dia maravilhoso, que é o Deus Espírito Santo, lição de número 8 da nossa CPAD. Nosso texto bíblico, o nosso texto áureo está: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João, capítulo número 14, verso 16. Quando você vai agora para a nossa verdade prática, nós temos o seguinte: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja. Isso aqui é muito significativo porque nós estamos estudando uma lição agora sobre o Deus Espírito Santo. E aqui agora nós temos o texto bíblico que está em João, capítulo de número 14, versículos de número 25 a 31. Eu vou pegar aqui a minha lição, porque ela está bem aqui perto de mim. E aqui eu estou pegando agora a nossa lição e eu vou estar lendo aqui esta lição, a leitura bíblica em classe, né? Que está em João, como disse, capítulo 14, versículos 25 a 31. Olha o que diz o texto: tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, aleluia, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, olha, isso é importante, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Bom, esse é o texto, o nosso texto, a nossa leitura bíblica em classe dessa lição. A palavra-chave, claro, é Espírito Santo, porque estamos estudando o Deus Espírito Santo, lição de número 8. Na nossa introdução nós temos o seguinte: o Espírito Santo é uma pessoa divina, não uma força impessoal ou uma mera influência espiritual. Ele é o Consolador prometido que procede do Pai e do Filho. Ele é plenamente Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esta lição discorre acerca da pneumatologia com base bíblica e teológica, evidenciando a pessoa do Espírito Santo, a sua eterna divindade e suas obras maravilhosas. Quais são os objetivos da nossa lição que estaremos estudando hoje? Vamos lá. Pontos da nossa lição. No ponto 1, nós estaremos mostrando que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, mas coigual ao Pai e ao Filho. No ponto 2, nós vamos evidenciar a plena divindade do Espírito Santo e os seus atributos. E no ponto 3, nós vamos estar ressaltando as principais obras do Espírito Santo: encarnação, ressurreição
e santificação. Agora vamos para uma análise aqui, como está dividida a nossa lição. Como de costume, né, estamos divididos em 3 tópicos. A nossa lição está dividida em 3 tópicos e, consequentemente, divididas em 3 subtópicos. O primeiro tópico é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa distinta da Trindade. Terceiro, o Consolador prometido. Aqui no segundo tópico, nós temos a divindade do Espírito Santo, o debate filioque, né? Os atributos divinos do Espírito, os símbolos do Espírito, e no terceiro e último tópico, as obras do Espírito Santo, o Espírito Santo e a encarnação, o Espírito Santo e a ressurreição, o Espírito Santo e a santificação. Bom, vamos para a nossa introdução, né? Introdução à nossa lição do nosso primeiro tópico, né? Então vamos para a pessoa do Espírito Santo, né? A pessoa do Espírito Santo. Bom, aqui nós temos o seguinte, no nosso primeiro tópico: o Espírito Santo é uma pessoa. Espírito não é uma força impessoal ou uma energia ou uma influência, mas o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa. Então isso aqui é importante. E aí, quando nós estamos analisando também essa questão aqui, que é ainda o Espírito Santo é uma pessoa, nós precisamos destacar algumas coisas aqui. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo intercede, ele distribui dons e pode ser entristecido. Força não fala, energia não intercede, influência não se entristece. Pega esta visão: o Espírito Santo tem mente, vontade e emoção. Guarde, portanto, essa palavra. Negar a personalidade do Espírito é mutilar a Trindade. Agora vamos para o nosso 1.2, que é pessoa distinta da Trindade. Vamos lá. Veja bem, a doutrina da Trindade afirma que Deus é um só em essência, mas subsiste em 3 pessoas distintas. Embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Esta distinção do Espírito Santo é essencial para refutar heresias como o modalismo, que ensina que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas modos sucessivos de uma única pessoa divina, e o arianismo, que negava a divindade do Filho e do Espírito, e os pneumatômacos, que negavam a deidade. Bom, aqui você tem uma imagem que refuta aqui as 3 principais. Modalismo, né? Que aqui é interessante. O arianismo e o pneumatômacos, né? Aqui são divergências, né? Já elencadas aqui na nossa fala. E observe ainda nesse ponto 2, pessoa distinta, porém as Escrituras ensinam que o Espírito Santo é enviado pelo Pai e em nome do Filho evidencia seu papel distinto e sua missão específica. Em suma, o Espírito Santo é distinto do Pai, do Filho, plenamente Deus. E aqui a gente precisa destacar algumas coisas. Deus é um só em essência, mas subsiste em 3 pessoas distintas. O Espírito não é o Pai, o Espírito não é o Filho, glória a Deus, mas é plenamente Deus. No batismo de Jesus, vemos os 3 atuando: o Filho nas águas, o Espírito descendo como pomba, o Pai falando dos céus. Alô você, não são 3 deuses, é um só Deus em 3 pessoas eternas. A grande questão, e eu sempre friso isso quando estamos falando sobre a Trindade, seja com meus alunos também do curso teológico, é que nós, seres humanos, estamos, né, na tentativa de entender o Deus que é maior do que todos nós, né?
Maior do que a nossa mente, maior do que a nossa capacidade, maior do que a nossa visão, né? E isso aqui é interessante porque nós estamos trabalhando, nós estamos estudando a divindade. E a divindade, queridos e amados, ela é maior do que a minha mente pode conceber. Maior do que as minhas percepções humanas. E isso aqui é interessante porque você não consegue decifrar o indecifrável, ok? O indecifrável. A mente humana nunca vai conseguir entender Deus, né? Na sua totalidade não, porque nossa mente é inferior à capacidade de Deus, esse Deus maravilhoso. Agora, é claro, Deus se manifesta através da sua palavra. Isso é importante que a gente defina. Deus usa uma linguagem para se comunicar conosco. Isso é muito importante também. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, né? Nosso terceiro subtópico, que é o Consolador Prometido. O vocábulo Paracletos aparece 5 vezes nos livros de João, referindo-se tanto ao Espírito Santo como a Cristo. E aí você tem as referências, João 14, 16, 26, João 15, 26, João 16, 7 e 1 João capítulo 2, verso 1. Nesse contexto, o Espírito Santo é chamado de outro Consolador, isto é, alguém da mesma natureza que Jesus. O Espírito Santo, portanto, não é inferior ao Filho, mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida do crente. E essa expressão aqui é muito interessante, amados, porque veja bem, o Consolador prometido, a gente precisa destacar algumas coisas aqui. Jesus prometeu outro Consolador, outro da mesma natureza. A palavra grega é Parakletos, que é ajudador, advogado e consolador. Bom, o Espírito Santo ensina, ele lembra a palavra, ele convence do pecado, ele guia em toda a justiça. Então guarde esta palavra com você. Não estamos sozinhos, nós temos um Consolador permanente, glória a Deus por isso. E agora nós vamos para a sinopse do nosso primeiro tópico, que é a seguinte, né? O resumo desse primeiro tópico. O Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, mas plenamente divina. E a nossa representação gráfica aqui do nosso primeiro tópico é interessante, a pessoa do Espírito Santo, né? Racionalidade e consciência. As Escrituras comprovam que ele possui propósito, mente e comunicação consciente com a igreja. Emoções pode ser entristecido pelo crente. O Espírito Santo pode ser entristecido pelo crente. Ele não é uma força impessoal. Ele é um ser com personalidade própria e atributos divinos. Vontade. Ele manifesta a sua soberania ao decidir e agir segundo seus próprios propósitos. Quando você vê aqui, a ação de uma pessoa divina, ele ensina, ele guia os fiéis, ele distribui dons sobrenaturalmente e fala com clareza aos seus servos. É uma pessoa distinta, mas coigual. Embora compartilhe a mesma essência divina, é uma pessoa distinta do Pai e do Filho. Refutação de heresias. A sua discrição pessoal refuta, né, em erros teológicos como o modalismo, que nega a pluralidade na Trindade. O Consolador Paracletos, traduzido como ajudador, e também ele assume, e advogado, né? Ajudador e advogado. O Espírito Santo, é tanto que a Bíblia ela é muito clara, né? A Bíblia é muito positiva quando fala sobre o Espírito Santo. Mas por que, pastor Carlos? Pelo seguinte aspecto: a palavra paracleto, ela é traduzida como ajudador, e a Bíblia diz assim que ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Glória a Deus. Isso é muito forte. Ele assume o papel da presença permanente de Deus em nós. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos então para o nosso segundo tópico, o segundo tópico da nossa lição, a divindade do Espírito Santo. Vamos então para a divindade do Espírito Santo. Bom, o debate filioque
A expressão latina filio, que significa e do filho, foi inserida no Credo de Toledo para reafirmar o ensino bíblico que o Espírito procede do Pai e do Filho, o Espírito que o Pai enviará em meu nome. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos capítulo 8, verso 9. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Esse debate teve início no século IV, em virtude das heresias do arianismo e dos pneumatômacos. Esse debate é um debate bem interessante, né? Observe que em 381, após confirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina, a Igreja aprovou o credo que ratificava as Escrituras e professava fé no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. A Igreja afirmou historicamente que o Espírito é Senhor e doador da vida. Ele não foi criado, ele não é um subordinado em essência, ele é eterno. Então pega essa visão, o Espírito merece a mesma adoração que o Pai e o Filho. Sim. E aí nós partimos para o 2.2 do estudo aqui da nossa lição, que é os atributos divinos do Espírito Santo. Todos os atributos divinos do Pai e do Filho podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo, tais como onipotência, onisciência, onipresença e eternidade. Glória a Deus. Ao falar sobre os atributos do Espírito Santo, os atributos divinos, né, do Espírito Santo, nós precisamos destacar algumas coisas aqui. O Espírito é eterno, Hebreus capítulo 9, verso 14. O Espírito é onisciente, 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Onipresente, Salmo 139, verso 7. Onipotente, Lucas capítulo 1, verso 35. Guarde esta palavra então, somente Deus possui esses atributos, logo o Espírito é Deus. Aleluia! E agora vamos para o nosso terceiro subtópico, 2.3, né? Os símbolos do Espírito. Os principais símbolos representativos do Espírito são fogo, água, vento, óleo e pomba. E aí a Bíblia, né, utiliza símbolos para revelar a atuação do Espírito Santo. Veja, fogo, purificação e poder, né? O Espírito Santo purifica e dá poder. Água, vida e renovação. O Espírito Santo é que dá vida e faz também a renovação espiritual. Vento, ação invisível e soberana. Aleluia. O vento sopra onde quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Óleo, unção e consagração, porque é o Espírito Santo que nos unge. Glória a Deus. Pomba, paz e mansidão. E o selo, garantia e prosperidade. Alô você, cada símbolo revela que o Espírito Santo atua transformando, capacitando e selando o crente, né? Agora vamos para a nossa sinopse do segundo tópico, que a divindade do Espírito Santo é confirmada por seus atributos e símbolos revelados na Bíblia. Glória a Deus. Agora vamos para a representação gráfica, né? A nossa representação gráfica é a seguinte: atributos divinos absolutos, onipotência e onisciência, né, que possui pleno poder sobre todas as coisas e conhecimento absoluto que nada pode ocultar, né? Onipresença e eternidade, está presente em todos os lugares simultaneamente e existe desde antes da criação. Virtudes inerentes que suas qualidades divinas são próprias do seu ser, não lhe foram agregadas ou conferidas. O Espírito Santo, Deus não é, o Espírito Santo é Deus e não uma força. Unidade e essência é essência divina. Co-igualdade com a Trindade. Isso é poderoso. O Espírito Santo possui a mesma essência, aleluia, e substância do Pai e do Filho. Presença na criação, sua deidade é confirmada por sua atuação direta no ato da criação do universo. E aí, quando você vai
para o capítulo 1 do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas é o interessante que mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E eu vi um pregador falando, e é interessante, né? Por que o Espírito Santo pairava sobre as águas? Exatamente para gerar a vida, é o Espírito que vivifica. E a evidência inequívoca, né? A posse de atributos exclusivos da divindade prova que o Espírito Santo é Deus. Agora vamos para o nosso terceiro e último tópico, as obras do Espírito Santo. As obras do Espírito Santo é o nosso terceiro e último tópico, e eu aproveito, né, para fazer uma solicitação para você ainda não se inscreveu ainda no canal. Que mau testemunho é esse, irmão? Alô você, meus irmãos, clica no gostei, pelo amor de God. Pelo amor de God, me ajude aí, vá. Diz pelo menos assim, pelo amor de God, aí embaixo. Comenta, diz alguma coisa, diz amém, diz que a aula foi boa. Me ajude aí. Clica no gostei, porque nós precisamos disso, tá bom? E aqui, meus amados irmãos, você pode parar agora esse vídeo, escanear e conheça o Chile. Você vai ser levado a um questionário através desse QR Code, ou aqui na descrição desse vídeo você também pode clicar no link, e aí você consegue estar fazendo uma pré-inscrição aí para que você possa conhecer o Chile. E não se esqueça que viajar é exatamente mudar a roupa da alma. Tá na hora de dar uma mudadazinha aí na roupa da alma, não dá não? Alô você? Bom, 3.1, o Espírito e a encarnação. A encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito como o agente divino na concepção de Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, verso 35. O Espírito Santo, em comunhão com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural no ventre de Maria, embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito. Ele é filho do Pai, mas foi gerado na eternidade. E olhe que quando a gente está falando aqui sobre o Espírito Santo e a encarnação, nós precisamos destacar o seguinte: o Espírito foi o agente da concepção virginal. Ele formou no ventre de Maria a humanidade santa de Cristo. Pegue esta visão. A encarnação é uma obra trinitária. O Pai envia, o Filho assume, o Espírito realiza. Guarde esta palavra. O milagre começou no ventre, porque o Espírito agiu. Aleluia! O Espírito Santo e a ressurreição. Vamos para nosso terceiro tópico agora. O 3.2, né, da nossa lição. Vamos para o 3.2 da nossa lição, que é exatamente esse, o Espírito Santo. Ainda falando aqui sobre a encarnação, né? Mais um pedacinho, só um pontinho. O evento é uma ação trinitária, né? Nós já falamos e frisamos isso aqui. Agora vamos para o 3.2, o Espírito Santo e a ressurreição. A vida e o poder sobre a morte são atribuições exclusivas de Deus. Nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho declarou possuir poder para dar a sua vida e retomá-la. Ele próprio é a ressurreição. E o Espírito Santo é o agente vivificador. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Aleluia. Romanos capítulo 8, verso 11. Como é poderosa essa palavra. Porque Romanos 8, 11 declara que o Espírito ressuscitou a Jesus, o Pai ressuscita, o Filho retoma a vida e o Espírito vivifica. Alô você, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo habita em nós. Isso é garantia da nossa ressurreição futura. Aleluia. O Espírito
Espírito, e agora vamos para o Espírito 3.3, o Espírito e a santificação. Glória a Deus. O Espírito não apenas nos convence do pecado, João capítulo 16, verso 8, mas também promove transformação. Deus nos escolheu para vivermos em santidade. A santificação possui duas dimensões, uma posicional no momento da conversão, 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, e outra progressiva, como processo contínuo de transformação, Hebreus capítulo 12, verso 14. O Espírito Santo habita no crente desde a regeneração até a glorificação, conduzindo-o em santidade, porém requer a cooperação do crente. Isso aqui é determinante, isso aqui é importante. Isso aqui, meus amados irmãos, é um divisor de águas, porque as obras do Espírito Santo, encarnação, ressurreição e santificação, revelam o seu poder e atuação contínua na igreja. E quando nós estamos falando nesse 3.3, a gente precisa destacar algumas coisas aqui. A santificação tem três dimensões: posicional, somos separados para Deus na convenção; progressiva, crescemos diariamente em santidade; e final, seremos glorificados. Então guarde esta palavra. O Espírito não apenas salva, ele transforma, ele convence, ele corrige, ele molda, ele aperfeiçoa. Pegue esta visão: sem santificação ninguém verá o Senhor, diz a palavra de Deus. Agora vamos para a nossa representação gráfica aqui, né? As obras do Espírito Santo, lição 8. O Espírito na vida de Cristo, o agente da encarnação. Ele realizou o milagre da concepção de Jesus no ventre de Maria, de modo sobrenatural. O agente vivificador atuou diretamente na ressurreição de Cristo, possuindo poder exclusivo sobre a morte. Garantia da ressurreição final. O Espírito que habita no crente garante que Deus também vivificará seu corpo mortal. Cooperação e habitação. A transformação exige a habitação do Espírito Santo e a cooperação voluntária do cristão. O Espírito na vida do crente: santificação posicional, santificação progressiva e, evidentemente, santificação final. Quando nós estamos falando na santificação posicional, ocorre instantaneamente no momento da conversão, separando o pecado para Deus, superando ou separando o pecado para Deus. Veja, santificação progressiva, processo contínuo de transformação diária do caráter para refletir a imagem de Cristo, né? Dimensões da santificação: no momento da conversão, de forma contínua, e na glorificação, que é a conclusão, na transformação em santidade. Agora, a nossa conclusão final, então. Compreender a divindade do Espírito Santo fortalece nossa fé na Trindade. O Espírito Santo, ele é distinto do Pai e do Filho, mas co-igual em essência, poder e glória. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. Sua presença é viva e transformadora, indispensável na edificação, ensino e missão da igreja. Que todos nós vivamos guiados pelo Espírito até que Cristo volte. E nessa conclusão, nós voltamos a afirmar: o Espírito Santo é plenamente Deus, ele é pessoa, ele é eterno, ele é poderoso, ele é santo, ele age na criação, ele age na encarnação, ele age na ressurreição e ele age na santificação. Alô você, viva guiado pelo Espírito, guarde esta palavra: quem anda no Espírito experimenta vida, poder e transformação até a volta de Cristo. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família, e até a próxima aula. Vai ser uma bênção estarmos sempre juntos estudando a palavra do nosso Deus. Que Deus abençoe a você e que Deus abençoe a sua família.